Nós estamos estudando as doutrinas da graça de Deus. Já falamos sobre a depravação total, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada. Hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível e entendermos o mecanismo que Deus usa para atrair pessoas mortas para a vida pela fé no Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós estivemos nos domingos anteriores fazendo a explanação bíblica desses temas que compõem o núcleo do que é a nossa fé local, a nossa teologia local, como um rebanho pentecostal reformado, e temos estudado afinco esses pontos que são distintivos na forma como nós compreendemos a mecânica da salvação. E falar da graça irresistível é talvez o aspecto mais tranquilo das 5 explanações das doutrinas da graça, porque esse é um ponto que, embora não entendido da mesma forma por todos os cristãos, mas na prática nós acreditamos muito nisso. É muito bom eu poder fazer a introdução aqui, porque eu preparei a introdução dessa mensagem pensando na minha mãe que está aqui hoje. Estou muito feliz com a presença dela. A minha mãe, ela teve um papel muito importante na minha vida, e eu entendo a graça irresistível hoje muito bem pelo exemplo que ela me deixou. A minha mãe, como toda boa mineira, ela sabia muito bem ensinar valores, não é, para os seus filhos. E minha mãe sempre foi muito firme naquilo que ela considerava educação. E vocês sabem que as crianças, principalmente naquela faixa de 3 a 8 anos de idade, elas se tornam muito rebeldes. Demanda que os pais tenham muita firmeza para colocar as coisas em ordem. E eu me lembro que todas as vezes que minha mãe pedia alguma coisa e que eu cometi o grave erro de falar para ela: mãe, eu não vou fazer, a minha mãe, ela tinha uma técnica, irmãos, irresistível para me convencer. Ela mostrava aquela havaiana que ela tinha, velha, meus irmãos, e os olhos dela ficavam brancos, de tão esbugalhados. E ela então me dizia assim: o que você falou, filho? E eu imediatamente: mamãe, estou indo, tenha calma, tenha calma. Ela sabia irresistivelmente como me atrair para que eu fizesse aquilo que ela gostaria que eu fizesse. As mães têm esse poder, essa autoridade. Só quem é mãe sabe o poder que uma havaiana tem. Louvado seja Deus. Da mesma forma, Deus sabe, de uma forma gloriosa, nos atrair a fazermos com que a vontade dele seja obedecida na nossa vida. E é justamente essa força e essa autoridade de Deus de atrair mortos em pecados para a graça que nós entendemos como a doutrina bíblica da graça irresistível. É aquilo que Deus fez para atrair eu e você à presença dele. Nós estamos aqui porque a graça nos atraiu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura da definição do que é graça irresistível. Eu prefiro ler do que falar espontâneo, para eu garantir que eu não vou esquecer nenhum ponto. A quarta verdade das doutrinas da graça é a graça irresistível, ou como tem sido chamado nos últimos anos, chamado eficaz. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para convencer do pecado, chamar e regenerar todos os seus eleitos. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, o Espírito faz um chamado interior especial aos que foram escolhidos pelo Pai. O Espírito gera de novo as almas espiritualmente mortas. Ele ressuscita o pecador morto do seu túmulo espiritual. Ele outorga arrependimento e fé. O Espírito abre os olhos espiritualmente cegos para que vejam a verdade. Abre os ouvidos espiritualmente surdos para que ouçam a verdade. Abre os corações fechados para que aceitem a verdade. Ele aplica a morte salvadora de Cristo aos corações dos eleitos. Essa é a graça salvadora de Deus e o Espírito Santo operando em nós no nosso tempo. João capítulo 10, verso 16, a Escritura diz assim: mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então aqui nós vemos porque alguns não chegam à fé, não são das ovelhas de Cristo, não fazem parte do plano de salvação. O verso 26 e 27, contudo, mostra o complemento para a gente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Louvado seja o nome de Jesus. A graça irresistível, diferente dos outros pontos das doutrinas da graça, não encontra resistência no geral, porque na prática nós vivemos essa verdade. Quando se defende que alguém pode resistir ao fato de crer em Cristo ou não, a gente sempre traz um pensamento de que talvez a salvação esteja condicionada à disposição da pessoa de crer ou não no que Cristo fez. Mas se isso fosse verdade, por que nós oramos para que as pessoas recebam a fé? Por que oramos pela conversão das pessoas? Nós oramos pela conversão das pessoas que amamos porque nós sabemos que Deus pode vencer a incredulidade de um coração. Nós sabemos que Deus pode inclinar um coração para a crença. Por isso oramos: Senhor, salva minha esposa. Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva o meu filho. Se eu oro dessa forma, eu estou dizendo: Deus pode converter um coração de pedra. Então a graça irresistível faz com que a gente naturalmente ore pela salvação dos perdidos, sabendo que se Deus quiser fazer a obra, qualquer coração pode ser alcançado pelo seu imenso e maravilhoso amor. Quantos aqui ainda oram pela conversão de pessoas queridas? Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Para nós entendermos a natureza e a necessidade de uma graça irresistível, é importante que a gente relembre o efeito que o pecado causou nas nossas vidas. Nós estudamos muito isso na primeira explanação, a depravação total, mas eu quero rememorar com vocês alguns textos bíblicos. Nós precisamos de uma graça irresistível porque o homem, morto em delitos e pecados, escravo da sua condição, escravo de Satanás e sem consciência da verdade de Deus, ele é incapaz de voltar-se a Deus por conta própria. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23. O homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Nessa condição, ele é incapaz de reagir aos efeitos da graça de Deus o atraindo. Sem que Deus o chame, ele é incapaz de crer. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, o versículo de número 23. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado causou generalizadamente morte na humanidade. Por isso, no seu ministério público, Jesus não anunciava uma nova forma de religião. Jesus não veio trazer uma religião nova, porque ele sabia que as religiões por si só eram incapazes de promover aquilo que o homem morto necessitava. Uma pessoa morta não precisa de religião. Uma pessoa morta precisa de vida. E ele afirmou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja Deus. No seu ministério público, Jesus anunciava isso. João capítulo 5 e o versículo de número 25. O Senhor Jesus preparou o coração dos seus ouvintes para que a sua voz traria mortos de volta à vida. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. João capítulo 5 e o versículo de número 25. Todos que têm Bíblia, abram ela. Não fiquem no telão, que não tem telão em casa. Não é? Em casa tem a Bíblia só. Vamos lá. João capítulo 5, verso 25. Todos acharam? A Escritura diz assim: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Louvado seja Deus. Quantos vivos estão aqui nessa manhã? Então você ouviu a voz que pode te salvar. Você é ovelha do bom pastor. Dessa forma, embora a salvação tenha sido decidida e concretizada na eternidade passada, ela tem que ser consumada no nosso tempo. Então o que Deus fez na eternidade tem que acontecer no tempo humano. Por isso o Verbo se fez carne, Jesus viveu como nós, enfrentou como nós o pecado, mas sem pecado ele subiu à cruz, morreu, ressuscitou e agora ele salva todos aqueles que depositam nele a sua esperança de salvação.
Por isso, Deus determinou uma forma pela qual as pessoas são chamadas a pertencer a Ele, e é através da pregação do Evangelho da Graça. Embora a graça seja irresistível ao coração dos eleitos, eles precisam ouvir o Evangelho e crer nele para a salvação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10 e o verso de número 17. Romanos capítulo 10 e o verso 17. Então, Deus faz a sua parte em eleger os que são dele. Nós fazemos a nossa, de pregar o Evangelho de salvação para que estes escutem a boa notícia e creiam no Evangelho. Romanos capítulo 10, o verso 17. Aleluia, louvado seja Deus. Todos localizaram? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia! Você se recorda quanto que o seu coração era duro, obstinado, mas chegou o dia que você ouviu a palavra, e naquele dia alguma coisa mudou em você e você creu. Aleluia! Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é anunciada mediante a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que o Evangelho triunfa no coração de um ser humano, ele passa da morte para a vida. Quando isso acontece, se cumpre a palavra de Deus, a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. O morto se transforma em alguém ressuscitado para a glória de Deus. O escravo se torna livre e o culpado é perdoado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado eficaz, a graça irresistível. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, o verso 24. Aleluia. Evangelho de João capítulo 5, verso 24. Louvado seja Deus. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quando a gente chega à fé, é aquela cena que vocês estão vendo lá atrás, dá uma olhada lá, ó, Diegão segurando Andrezinho ali. Nós somos, no colo de Deus, o que o Andrezinho está fazendo no colo do Diego. A gente está seguro nos braços do nosso Pai Celestial. Diego, se eu for tentar tirar ele daí, o que você faz? Você não permite? Nenhum de nós escapa dos braços de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? A segurança. Quando nós falamos de graça irresistível, nós podemos ter o sentimento de que talvez nenhuma pessoa possa resistir ao Espírito Santo. Não é isso que acontece. Todos nós, sejamos daqueles que vão ser salvos ou daqueles que serão condenados, resistimos aos impulsos do Espírito de alguma forma. Então, quando nós falamos de graça irresistível ou de chamada eficaz, nós estamos dizendo que Deus é capaz de vencer a barreira da nossa incredulidade e converter o nosso coração para Ele. Mas a Bíblia mostra em diversas passagens que, embora isso seja uma verdade, os homens lutam contra a vontade de Deus, resistindo paulatinamente às inclinações santas do Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 7 e o versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Nós leremos muitas passagens hoje, irmãos. A graça irresistível das 5 doutrinas, sem dúvida nenhuma, é a mais bem embasada biblicamente. É tanta coisa que eu acho que o Daniel, que vai pregar o mesmo tema à noite, pode usar versículos diferentes dos meus sem repetir um. E se a gente fizer mais um culto, dá para fazer mais um tanto sem repetir, porque é muito vasto o que tem aqui. Atos capítulo 7, versículo 51. Quem encontrou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados,
sempre resistindo ao Espírito Santo. Então, há uma rejeição natural do homem no estado de pecado ao Espírito. Mesmo nós que cremos, em algum momento, em alguma medida, e mesmo depois da conversão, pontualmente, podemos resistir aos impulsos do Espírito. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 9, nós lemos ainda essa mesma verdade de outra forma. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 9. Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 9. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Então as pessoas podem resistir à voz de Deus, aos impulsos do Espírito, e isso é muito pertinente à nossa natureza pecaminosa. A nossa carne milita contra as coisas espirituais. Você vê que se você for honesto no seu discipulado, você sabe que estar na igreja é uma luta, ou não? Ou a gente passa a semana inteira animadaço para vir para a igreja? Não, tem dias que a gente fala, eu acho que domingo eu não vou. Eu acho que quarta-feira eu não apareço lá. Por quê? Há uma batalha travada da nossa carne contra o Espírito, porque é uma necessidade da carne de estar afastada da glória de Deus. Quando eu falo do chamado eficaz, eu estou dizendo que, embora o homem lute contra a vontade de Deus, é uma briga desigual, porque chega a hora que Deus resolve triunfar. E quando Deus resolve triunfar, Ele triunfa. Louvado seja Deus. Quando Ele resolve agir, Ele age. Por isso, chega um momento oportuno na vida daqueles que foram destinados à salvação, em que Deus decide chamá-los eficazmente. É uma voz que não pode ser resistida. É a dona Nelma com o chinelo na mão. É Deus com a sua palavra libertadora dizendo: venha para a minha presença. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 16 e o verso 14. Esse momento específico que o Espírito Santo chama, não é? É o momento em que Ele opera em nós a regeneração, para que a gente creia em Cristo Jesus. Essa é uma distinção que a nossa fé tem. Nós cremos que o Espírito Santo primeiro nos regenera, para que depois a gente creia. Não cremos que a regeneração é uma dádiva da nossa fé, mas nós cremos porque o Espírito primeiro nos regenera para isso. Atos capítulo 16 e o versículo 14. Todos os irmãos encontraram? Amém. Olha que interessante a graça irresistível aparecendo. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Louvado seja Deus. Chega um momento em que o nosso coração ele é aberto. Eu me recordo, meu pai está aqui, ele pode testemunhar, meu pai sofreu comigo para ir para a igreja, viu? Gente, eu judiava muito dele. Esse vem aqui padeceu comigo, eu falava para ele, irmão, só absurdo. Falava, meu pai ficou louco depois de velho, ir para a igreja. Ir para a igreja de crente. Que loucura, brigava, e ele me chamava para ir para a igreja, eu brigava com ele. Ele levava os irmãos para orar em casa, eu colocava o som no último volume, um rock alto. E começava aquele cantorio em casa, irmãos, eu queria a morte, eu batia a porta, fechava a janela. Mas Deus já tinha um plano comigo. Mas eu estava resistindo, fazendo o que é peculiar de um pecador sem fé. E ele me chamava para ir na igreja, a primeira vez que eu fui, eu briguei com ele de novo. O senhor nunca mais me chame para vir na igreja, ficou ouvindo essas asneiras. Esse pastor aqui fica falando que eu vou para o inferno, que absurdo. Não quero mais. E ele mesmo assim insistindo, me levar para as baladas, crente sábio, foi me levando para fazer a vontade da carne, mas aí ele foi deixando o laço feito comigo. Aí um dia ele falou assim, filho, amanhã você vai na igreja comigo. E meu pai é muito calmo, quando ele quer, né? Muito calmo.
E ele falou assim: amanhã você vai na igreja comigo, e se você não for, a coisa vai esquentar pro teu lado. Para o Sérgio falar um negócio desse, eu pensei, vai esquentar mesmo, ele já está com alguma coisa armada. Não, pai, amanhã eu vou com o senhor para a igreja. E entrei na igreja com a mesma resistência que eu tinha. Mas aquele era o dia, aleluia. Aquele era o dia. Eu entrei na igreja, eu ajoelhei para orar, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Por que ajoelhar para orar? Eu não era crente. Mas o coração já estava sendo aberto, aleluia. Eu dei glória a Deus sem ser crente, o coração já estava sendo aberto, louvado seja Deus. Eu atendi o apelo do Evangelho naquela noite, por quê? O coração já estava sendo aberto pelo Espírito. E eu terminei o culto e falei: meu pai, ele deve se lembrar disso. 23 anos atrás: pai, nunca mais me chame para vir na igreja, porque agora eu vou vir com as minhas próprias pernas. Aleluia! E desde então a graça tem me sustentado, louvado seja Deus. Mas o que explica? 5 minutos antes você odeia o Evangelho, e 5 minutos depois o Evangelho é tudo para você. Graça irresistível. Quando Deus chama, Deus chama. Você se lembra a resistência que você fez à fé, e hoje você não consegue viver sem Jesus, porque quando Deus traz mortos de volta à vida, Ele completa aquilo que Ele começou. Amém? Quantos reconhecem isso? Podem glorificar o nome de Jesus Cristo. Então chega um momento em que Deus abre o coração. Quando esse chamado é feito, Deus traz até Cristo aqueles que são dele. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 44 e verso 45. Nem todas as conversões são espetaculosas como essas. Algumas pessoas podem passar o seu momento, o seu encontro com Cristo com muita simplicidade, simplesmente passam a crer, mas não acontece nada de extraordinário, e não há demérito algum nisso. Mas o fato é que é sensível na vida daqueles que creem o momento em que Cristo se torna o principal para eles, e eles passam a desejar honrá-lo de todo o seu coração. João capítulo 6, verso 44 e verso 45, nós vemos esse mecanismo em funcionamento de uma forma muito clara na doutrina de Cristo Jesus. Ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Louvado seja Deus. Você já veio já? Você chegou? Então o Pai te deu de presente para Cristo. Glorifica o nome do Pai por isso nessa manhã. Você chegou. A Bíblia nos mostra em diversas passagens o chamado eficaz acontecendo. Uma das coisas que o Novo Testamento fala a respeito da salvação é comparar a salvação com um chamado. Você vai ver em todo o Novo Testamento que sempre a salvação é considerada um chamado, uma vocação, uma voz que nos tira da sepultura para a presença de Deus. Nós vemos que esse é o modelo desde a queda. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e no verso 9. Desde que o homem fracassou na sua obediência a Deus e morreu por causa do pecado, é Deus que vai na direção do homem, é Deus que busca o homem para estar com ele. Gênesis capítulo 3 e verso 9. Jesus, ajuda o irmão William, Jesus. Tem misericórdia do irmão William, Senhor. Ajuda ele. Ó, tem gente que engole pelo de barba e morre, viu? Você vigia, né? Né, Diego? Gênesis capítulo 3, o verso de número 9. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? Marque na sua Bíblia a expressão chamou. Esse é o modelo em toda a Bíblia. A partir do momento que o homem peca e fracassa,
Deus passa a chamar o homem para se voltar a Ele. É isso que acontece em toda a Escritura. E isso fica muito evidente em diversas passagens do Novo Testamento. O Evangelho trata a salvação como um chamado, como uma convocação para que os pecadores venham a Cristo para receber a salvação. Na doutrina apostólica, a salvação sempre é chamada de um chamado de Deus aos homens. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13 e o verso 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e verso 14. Louvado seja Deus. Superou, filho? Agora você está bem, graças a Deus. Já ia falar para minha mãe pôr a mão na sua cabeça e orar aí, né? Em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, e para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Marque na sua Bíblia, vos chamou. A salvação é considerada na Escritura um chamado. Deus chama eficazmente aqueles que Ele escolheu desde o princípio para a salvação. Nenhum de nós caiu de gaiato no reino de Deus. Nenhum eleito chegou aqui porque não sabia para onde ir. Deus chama eficazmente os que são dele e os atrai para que pertençam a Ele, que compõem, junto com uma igreja local, um corpo de crentes para o adorar e para glorificar. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9. Isso deve nos encorajar para nós não entendermos que a gente é um acidente, irmãos. Deus não improvisa, Deus faz tudo certinho. Louvado seja Deus. Deus não está improvisando. Não, a gente improvisa, a gente faz gambiarra, né? A gente faz umas gambiarra. Deus não. Tudo que Deus faz é perfeitinho, na medida. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Deus nos salvou, mas Ele também chama esses salvos para pertencerem a Ele. Você é chamado por Deus. A gente aprende muito no movimento pentecostal que a gente tem um chamado, né? E o chamado às vezes é sempre associado com um trabalho na casa de Deus. Qual que é o seu chamado? Eu fui chamado para pregar, não fui chamado para cantar, não fui chamado para orar. Mas na Bíblia, todo cristão foi chamado. E você foi chamado para quê? Para viver uma vida para a glória de Deus. Então você não está sem causa, sem vocação, sem propósito. Você foi chamado por Deus. Se você desempenha um trabalho na casa de Deus, glória a Deus, dê o seu melhor. Seja o melhor faxineiro, melhor ensinador, melhor pregador, melhor cantor, melhor porteiro, melhor barbudo, melhor engasgado. Seja o melhor naquilo que você faz. Mas se porventura você não tem oportunidade para trabalhar na casa de Deus, seja o melhor aonde você colocou, seja o melhor na gerência, na recepção, no telefone, na assistência odontológica. Glorifique a Deus sendo o melhor ali onde você está. Você foi chamado para resplandecer a glória de Cristo, aleluia. As pessoas têm que ver Cristo em você, em tudo que você faz. Então viva para a glória de Deus, você foi chamado para isso, aleluia. Ainda, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mais uma vez, a salvação sendo associada a um chamado. Aleluia, louvado seja Deus. Essa geração atual, que já não é mais a geração milênio, né? Agora é a geração Z, ela tem uma necessidade de expressar-se em uma causa. Por isso fala-se tanto hoje em tantas causas sociais, como eles não conseguem ter paz interior muitas vezes e arrumar o próprio quarto, eles querem consertar o mundo. Então eles associam-se a uma causa. E a gente, irmão, já tem uma causa já faz tempo.
A nossa causa é levantar o nome do rei, aleluia. A nossa causa é tornar o rei conhecido e deixar uma marca, um legado nesse mundo, glorificando o nome dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, a escritura diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Quando Deus nos chama, essas 4 coisas acontecem na nossa vida. Ele nos aperfeiçoa. Dá um glória a Deus bem alto aí. É por isso que você passa perrengue, é por isso que as coisas dão errado na sua vida, para você ser aperfeiçoado, moldado por Deus. As lutas surgem, a gente ora, Deus dá vitória, vamos sendo aperfeiçoados na presença dele. Ele também firma aqueles que ele chamou. A gente vai crescendo para baixo, fincando raiz em Cristo. Você lembra que no começo da fé qualquer bucha derrubava você. Agora você tem mais resiliência. A luta chega, você não se desespera, você olha para ela e você fala: do jeito que veio antes e eu venci, eu vou vencer também, porque eu sei quem está comigo. Ele também nos fortifica, você vai ganhando musculatura espiritual. A gente tem uns irmãos aqui que são fisiculturistas, né? E eles falam lá que sem dor, sem ganho, no pain, no gain. Não é? Na nossa fé é o seguinte: por que o crente tem que sofrer? Para a gente ter musculatura espiritual. Então você está sendo moído hoje, Deus está te fortalecendo. Está estreito, as coisas estão dando errado, não estão acontecendo do jeito que você queria. Deus está dando força renovada para você. Mas pastor, a porta fechou, Deus vai te fazer forte. Mas o familiar saiu de casa, Deus está fortalecendo você. Mas o meu trabalho na igreja não está frutificando, Deus está te fazendo forte. Algumas recusas são formas de Deus estabelecer o governo dele do nosso coração, porque é do jeito dele. Mas pastor, eu não estou entendendo. A maior parte do tempo na fé a gente não entende, mas a gente confia, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tem hora que as coisas dão errado, né, pastor Daniel? Tem hora que a gente tem planos e Deus desmorona os planos e a gente fica: mas por que isso aconteceu? Aonde a gente errou? O que a gente não fez direito? Aí no dia seguinte Deus começa a deixar pistas para a gente. Uma ligação telefônica, um abraço apertado, uma lágrima escorrendo no olho, uma palavra que fala ao coração, e a gente percebe: Ele está no controle, Ele está trabalhando, Ele está cuidando daqueles que Ele chamou. Quantos sentem aqui esse cuidado de Deus? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29, verso 30. Aleluia. Eu sinto Deus na casa, meus irmãos. Aleluia. Eu sinto a graça fluindo aqui. Aleluia. O Senhor está falando aqui. Pega a sua parte. Aleluia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todo aquele que foi predestinado, em algum momento em vida vai ser chamado. E quando Deus chama, Deus chama. Amém, meus irmãos? Eu acho que poucos exemplos na Bíblia de um chamado eficaz podem ser tão bem descritos como o que aconteceu na vida de Paulo. Irmãos, quando alguém pergunta qual é o seu personagem favorito da Bíblia, responde Jesus de cara, só para quebrar o clima. E aí a pessoa já fala, não, mas tirando Jesus, tem 2. José no Antigo Testamento e Paulo no Novo. 2 personagens, irmãos, que são escola para mim. Viu? Para os irmãos que estão vendo
a Gênesis lá, né? aquele negócio, né? Tem o tal de José, viu? Mas eu gosto do José da Bíblia, não do José da Record, né? O da Bíblia. Mas Paulo, ele é sensacional, irmão, sensacional, porque Paulo tinha todas as credenciais de alguém que não chegaria. E por que é importante a gente refletir nisso? Porque nós convivemos com pessoas que aparentemente não vão chegar. Se você fizer uma análise à sua volta, certamente há pessoas que você ama e que você quer que chegue aqui, cheguem a Cristo, mas você fala, esse nunca vai chegar. Porque nós nos baseamos em percepções comportamentais, valores, disposição ética. A gente olha, esse aí, você crê? Nunca, duro demais, soberbo demais, orgulhoso demais, independente demais. Paulo era esse homem. Quando Paulo vai falar a respeito de quem ele era, ele não mete palavras para mostrar o currículo invejável que ele tinha. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso 4 até o verso 6. Quando Paulo vai explicar a respeito da vida que ele tinha antes de conhecer Jesus, ele consegue mostrar para a gente tudo que é fascinante num homem que vivia no tempo bíblico, nos tempos da lei ainda. Ele viveu a sua fé em Deus numa posição errada da melhor maneira possível. Filipenses capítulo 3, no verso 4 até o verso 6. Todos acharam? Olha o que a Escritura fala de Paulo. Paulo está dizendo aqui, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu pertencia ao povo de Israel. Eu era da tribo de Benjamim. Eu era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Irmãos, olha o currículo desse homem. Paulo, ele foi circuncidado no 8º dia. Ele foi um verdadeiro israelita, circuncidado no tempo certo. Ele pertencia ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Havia muito mérito nisso. Ele era da tribo de Benjamim, das 12, a que teve menos problemas relacionados à idolatria. Era considerado o filezinho da sociedade judaica. Ele era verdadeiro hebreu, não tinha sangue gentil correndo nas suas veias. Quanto à lei, ele foi fariseu, a mais rígida das seitas judaicas, a mais zelosa em honrar a Deus. Quanto ao zelo, ele chegou a ser perseguidor da igreja. A Bíblia fala que inclusive ele consentiu na morte de Estevão. E ele termina dizendo algo surpreendente. Nenhum personagem disse isso em toda a Bíblia. Quanto à justiça que há na lei, eu me achei irrepreensível. Em outras palavras, eu nunca quebrei a lei. Não, Paulo não ia mentir. Ele sabia o que ele estava dizendo aqui. Esse homem, irmãos, tinha alguma perspectiva de chegar? Precisava? Aleluia. Mas Deus tinha algo com Paulo. E Deus tem algo com a gente. E quando Deus quer, não importa a posição que você está, Deus é capaz de te buscar na mais alta posição de uma multinacional ou no poço mais fundo de pecado que existe. Deus é capaz de achar você. A história bíblica continua. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 9, verso 1 e 2. Paulo respirava ameaças contra a igreja. Ele queria a todo custo acabar com a seita dos nazarenos, com o povo do caminho. Mas ele não sabia com quem que ele estava lutando. Aleluia! Quem briga com o crente não briga com o crente, mas com o Deus dos crentes. Aleluia! E ele teve que descobrir que o Deus dos crentes é bem bravo. Aleluia, louvado seja Deus. Atos capítulo 9, verso 1 e 2. Olha o que a Escritura fala. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha, irmãos, o zelo que ele tinha pelo judaísmo era tão grande que ele estava disposto a prender cristãos. Zelo cego, sem entendimento. Mas Deus tinha algo com ele. Deus tem algo com a gente também. Deus tem algo com essa pessoa por quem você tem orado. Pastor, cansei de orar. Essa pessoa não vai se converter. A conversão não é resultado do sucesso do meu evangelismo e nem resultado da capacidade da pessoa de acreditar no evangelho. A conversão é uma obra do Espírito Santo no coração. E quando ele chama, ele chama. A partir do versículo 3 de Atos, a gente vai ver como é que essa história do perseguidor se direcionou. Atos capítulo 9, verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Vocês perceberam aqui o que aconteceu? Paulo está se dirigindo a Damasco e de repente Jesus marca uma sessão com ele. E Jesus desce do céu pessoalmente para conversar com ele. Chama ele pelo nome. Isso é lindo, irmão. Se eu fosse falar com Paulo, com a raiva que eu estaria dele, porque está matando os crentes, eu ia tratar ele com tanto carinho. Ô seu jumento de Balaão, filhote de Nabucodonosor. Mas Jesus é educado, irmãos. Como Jesus ensina a gente. Saulo. E chama a segunda vez: Saulo, eu te conheço pelo teu nome. Eu sou o teu Criador, glorifica a Deus. Deus conhece você pelo nome. As pessoas te chamam de gordo, magro, negro, branco, homem, mulher, bolsonarista, esquerdista. Deus chama a gente pelo nome. Seja ele da Nelma. Deus não nos rotula, glorifica o nome de Jesus. Vivemos numa sociedade ímpia que rotula as pessoas. Deus trata a gente pelo nome. Deus é carinhoso com a gente. Está falando com um pecador. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a resposta de Saulo é surpreendente, porque até esse momento ele odeia Jesus. Jesus falou: você está me perseguindo, cara, o que eu te fiz? E aí a graça irresistível apareceu. E a resposta de Saulo é: quem é você, Senhor? Até então eu te odiava, mas o meu coração foi aberto e agora você é o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa pessoa que você acha que não vai chegar, ela vai chamar Jesus de Senhor. Aleluia. É uma palavra revelada, não está no meu sermão, mas Deus me deu. Tem resposta de oração para irmãos aqui nessa manhã. Tem gente que você tem chorado e gemido: Deus, eu quero ver ele salvo. E Deus está dizendo para você nessa manhã pelo Espírito: essa pessoa vai chamar Jesus de Senhor. Vai chamar Jesus de Senhor, porque funciona assim. Quando Deus decide trazer da morte para a vida, Ele chama. Ele tem poder para fazer isso. Não duvida do poder de Deus para salvar qualquer ser humano.
E não são só os nossos queridos, são aqueles que a sociedade menospreza e despreza. Por que duvidamos que Deus pode salvar um LGBT? Por que duvidamos que Deus pode salvar um tatuado? Por que duvidamos que Deus pode salvar uma pessoa que está totalmente entregue à militância política e não vemos possibilidade a lavagem cerebral está forte demais? Porque nós entendemos a salvação como uma coisa que é resultado do nosso esforço. Mas a graça chama quem ela quer chamar. A Bíblia fala, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia, seja honesto, nenhum de nós era para estar aqui, a gente sabe o tamanho dos nossos pecados, mas se a gente chegou, qualquer um chega, Deus é o Salvador, glorifica o nome dele nessa manhã. Aleluia. Esse homem caiu agora, ele caiu como Saulo, mas ele se levantou como Paulo, porque quando Deus chama, ele muda. Aleluia. Aleluia. Paulo enxergou mais depois que ele ficou cego. Porque agora ele enxergou a glória de Jesus Cristo. Enquanto ele enxergava, ele não via. Quando ele ficou cego, ele viu claramente. Jesus é o Senhor. E o engraçado é que ele então obedece à ordem de Cristo, né? Cristo mandou ele para a cidade. Vai lá que agora você é um camarada bruto, você é rude, você é boizão, faz o que você quer, não é? Arrasta as pessoas aí para a cadeia por causa da fé. Agora alguém vai arrastar você até a cidade porque você não está enxergando. Eu vou te mostrar quem que manda nesse universo aqui. E ele é levado até a cidade. Nesse momento está lá um discípulo orando, Ananias. Está lá falando com Deus. E aí o Senhor aparece para ele, Ananias, eu preciso que você vá lá na cidade, tem um homem lá, o nome dele é Saulo. Aleluia. Ele está orando já faz 3 dias já. Você vai lá orar por ele, para ele voltar a enxergar. E Ananias fala assim, mas Senhor, eu conheço esse homem aí. Esse homem é ruim. Ó, irmãos, a gente faz isso o tempo todo com Deus, né? Parece que a gente é que nem Jonas, a gente quer que Deus salve alguns e queime outros. Não é? Ananias estava aqui com o espírito de Jonas. Ele é ruim, Senhor, ele tá matando muito crente, E aí o Senhor responde para Ananias, deixa eu te contar um negócio. Esse camarada é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Vai lá e faz o que eu te mandei. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, do verso 8 ao 16. Olha que história, irmãos, maravilhosa. Se a gente não consegue enxergar a graça irresistível na história de Paulo, dificilmente a gente pode enxergar de outra forma, irmãos. É muito claro o que Deus fez aqui na vida dele. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Irmãos, a conversão desse homem foi tão grande que até jejum ele fez. Ó, irmão, faz tempo que eu não faço um jejum bom, né? Esse aqui, irmão, no dia que Deus chamou, até jejum ele fez. Olha que maravilha. Eu estou precisando jejuar, viu, meus irmãos? Tá feio o negócio aqui. Aleluia. Né, irmão Toninho? Mas hoje eu não vou jejuar, não. Hoje não. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aleluia. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha, o homem está jejuando, até visão ele está tendo, mas ele está cego, mas ele está tendo visão. Olha, irmãos, que coisa tremenda. E respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis
e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, mostra na Bíblia para mim onde é que Paulo aceitou Jesus. Quando ele quis Jesus? Nunca quis, mas Deus o quis. E quando Deus o quis, o coração dele se abriu para querer. E ele fez de Cristo o motivo da sua vida. E ele dedicou a sua vida para isso. Apesar do histórico tão negativo que Paulo tinha, a graça irresistível fez com que Paulo chegasse à fé e se tornasse o homem que ele se tornou. Esse deve ser o encorajamento para nós que servimos a Deus, de que não existe alguém que não possa chegar. Não existe alguém que não possa alcançar a dádiva da salvação, que é dada imerecidamente pela obra do Senhor. Por isso, você tem alguém por quem você tem orado para que seja salvo? Levanta a mão, quem tem além do pastor Sérgio. Então, você vai continuar orando, porque Deus pode chamar. Tem pessoas que eu oro para chegar à fé há 23 anos, não chegaram ainda, mas eu continuo orando, porque eu sei a quem eu tenho servido e quem eu tenho crido. Eu sei que Ele pode fazer. Por isso eu quero que você dedique o seu coração, sua vida, a pregar o Evangelho com autoridade, com determinação, aonde você estiver, a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque Deus pode trazer mortos à vida. E no tempo oportuno, Ele vai chamar eficazmente aqueles que Ele quiser, e eles farão parte da igreja eleita do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Paulo vai falar da experiência que ele teve com Cristo, ele diz isso de uma forma linda em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, é a última leitura da manhã. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Todos acharam? Depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, a Escritura Sagrada diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, eu não consultei nem carne e nem sangue. Minha salvação, a obra que eu estou fazendo, o chamado que eu recebi, não foi carne e sangue que me deu. Veio lá do céu. E eu vou cumprir o chamado que eu recebi. Aleluia. Refletir sobre a graça irresistível é um deleite para nós, irmãos, porque nós sabemos que de outra forma nenhum de nós teria chegado à fé. Chegamos porque Deus, por misericórdia, nos escolheu nele, enviou seu Filho para morrer na cruz por nós e fez um chamado a nós no tempo oportuno, determinado por Ele, que não pôde ser resistido. Verdadeiramente Ele nos trouxe da morte para a vida. E por que Ele fez isso? É para a gente se deleitar no nosso clubinho particular espiritual e sermos uma igreja generosa, amável entre nós aqui? Não foi para isso. Foi para que nós nos lembremos que lá fora muitos esperam ouvir a mesma palavra que nos libertou, e com muita determinação nós aplicarmos o nosso coração em fazer com que esse Evangelho chegue até o final, até a última cidade desse mundo, e ali o nome do Senhor seja anunciado, proclamado, para que assim como nós, outros daqueles que são de Deus possam chegar à fé como nós também chegamos. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé em nome de Jesus.